Olá, tudo bem com vocês? Hoje temos uma visita super especial aqui na Dança com Vida Entrevista. Estamos aqui com ela, que é médica formada pela Escola Paulista de Medicina, foi coordenadora do ambulatório de lesões da dança no CET, que é o Centro de Traumatologia do Esporte da cidade de São Paulo, que também é da Escola Paulista de Medicina. Apresento a vocês a doutora Juliana Doering, médica ortopedista. Tudo Olá, bem, doutora? Tudo bem, tudo bom? Agradecemos a sua presença, estamos muito felizes. Nós abrimos essa semana para questões, de pessoas que seguem a nossa página. Então tem algumas dúvidas que são pertinentes e a gente acabou colocando para estar nessa entrevista aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. Só que antes, eu queria que você se apresentasse, explicasse de onde veio esse seu amor pela dança, por que você gosta tanto de atender bailarino e por que você acha importante que o médico conheça o corpo do bailarino para que ele possa atender de uma melhor forma. Bom, primeira coisa, eu já fui bailarina por 10 anos, bailarina clássica, nada profissional, mas era uma coisa importante para mim. Eu cheguei, acho que como toda bailarina, cheguei a pensar eventualmente ser profissional, alguma coisa assim, mas no fim a minha vida acabou tomando outro rumo. E aí eu virei ortopedista e dentro da ortopedia eu acabei fazendo cirurgia do pé e tornozelo. E a minha surpresa foi, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui vendo que existem muitas bailarinas e muitas pessoas que trabalham com dança que podiam ser ajudadas por mim. Então, as lesões da dança na minha área são muito, muito, muito específicas e eu tenho um amor infinito pela dança. Então, toda vez que aparece uma bailarina no meu consultório, eu fico super feliz de poder ajudar. Eu tenho saudades da época que eu dançava. Então, é uma área que me agrada muito e eu fico muito feliz pelo convite de estar podendo aqui participar disso e poder dar algumas informações e ajudar o pessoal para que a gente consiga fazer com que a dança seja melhor tratada pela medicina e melhor tratada pela ortopedia. Eu acho que isso é muito importante, porque o que a gente vê hoje é que os atletas não sabem para onde ir. Os atletas em geral. E os bailarinos muito menos, Então, o bailarino, para começar, é um atleta. Então, não interessa se ele é um atleta, se ele é um bailarino de alto nível profissional, ou se ele é um bailarino iniciante, que acabou de começar na área. Eu acho que ele tem que ser tratado como um atleta. Então, essa que é a diferença na hora da gente fazer abordagem. A gente não pode tratar como se alguém estivesse fazendo só um hobby, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de tratar bem e de prestar atenção nas lesões que são específicas desse tipo de atividade. Exatamente. Entendeu? Porque o médico ele precisa realmente entender, Sim. O que é a dança, o que é aquela atividade física, porque o bailarino, assim como o atleta, ele sempre vai além do limite. Exatamente. Ele nunca vai fazer aquilo que é ok. Não, aqui tá ok, então eu vou fazer um pouco mais. Ele é até pior que os atletas. Eu vou dizer que quando a gente vai olhar o nível profissional, ok, é semelhante. Agora, no nível amador, os bailarinos vão muito além dos atletas. A gente vê que eles realmente têm uma carga de treino muito forte, são altos os índices de lesões. Então, é importante a gente ter gente que consiga olhar para eles e dar o atendimento adequado. Então, é um público muito especial, com certeza. A doutora Juliana, ela tem especialidade em pé e tornozelo, Isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual era a maior incidência que tinha lá no CET. Tá. Lá no CET, a gente atendia bailarinos que eram referenciados para a gente, com todos os tipos de queixa, de ortopédicas, mas a nossa especialidade por ser pé e tornozelo, a gente acabava atendendo muito mais pacientes com doenças no pé, Com certeza, o que a gente vê mais nesses atletas são problemas nas unhas, então, principalmente nas meninas, a gente tem muita lesão ungueal. Por conta da sapatilha de ponta. Deformidades nos dedos, lesões nos dedos, bolhas e calos que incomodam bastante, E a gente tem uma síndrome muito característica dos bailarinos que a gente chama de síndrome do impacto posterior, que ela acontece em atletas, em geral, que fazem um movimento de flexão do tornozelo. Então, a gente vê em jogadores de futebol, pessoas que trabalham dando chute, então, por exemplo, os lutadores, mas muito nos bailarinos. Então, é uma incidência muito grande. A gente está, no momento, trabalhando com dados, tentando estabelecer a nossa casuística, mas a gente
observa que é muito alta a prevalência dessa doença, que nada mais é do que uma dor na região posterior do tornozelo, quando a bailarina vai fazer a meia ponta, vai fazer a ponta, e não só nas meninas, os homens também. É muito frequente, então eu acho que é o que a gente mais tem, é uma coisa esquisita, você pensa, nossa, dor posterior, mas acho que todo mundo que dançou e trabalha com isso já ouviu falar e conhece. E existe alguma forma de prevenção? Ou, sei lá, só o fato de você colocar uma sapatilha de ponta já te traz esse risco? É algo inevitável? Ou talvez algum trabalho possa ser feito antes para que isso não aconteça? Na verdade, não está associado só com o uso de sapatilhas de ponta. Simples a elevação, um relevé, um élevé, a meia ponta em si já pode causar. Existem algumas coisas que estão mais associadas. Se o atleta tiver algum grau de instabilidade, alguma frouxidão no tornozelo, se ele tiver hiperfrouxidão ligamentar, então se ele fletir muito, mas o que mais é associado a isso é o movimento repetitivo. Então, é uma coisa inerente à dança, principalmente a dança nas modalidades que a gente mais vê, né? Então, tem o que eu acho que vale a pena como prevenção seria um fortalecimento muscular adequado, uma coisa assim, mas a hora que o paciente apresenta essa dor, a gente fica um pouco rendido, porque isso está associado à sobrecarga da movimentação de flexão do tornozelo. E é interessante isso que a doutora está falando pra gente, porque assim, a gente sempre pega no pé em relação ao fortalecimento, que não pode fazer tais movimentos em tanto tempo de aula, enfim. Mas, por exemplo, para você fortalecer a panturrilha, talvez você precise do pé para fazer o relevé e o élevé. Mas antes de você fazer o relevé e o élevé, você tem que fortalecer essa região de alguma forma para que não aconteça alguma lesão, enfim. Então, aí a importância de você realmente conhecer o corpo. Não sei se a doutora indica alguma coisa para que seja feito antes da pessoa entrar em uma aula de dança, alguma avaliação, não sei, algo que seja entregue para a professora como respaldo, né, de alguma coisa. Eu acho que não tão específico, Luana, eu acho que deveria ser feita uma avaliação física pela própria professora. Então o aluno vai entrar na aula, vai começar a praticar a atividade, e a professora tem que avaliar no aluno quais são as possíveis alterações físicas que esse aluno possa ter. Então vai perceber um encurtamento maior de uma região em relação a outra, vai perceber um pouquinho de déficit de força, uma diferença de força entre membros. Então são essas coisas que têm que ser trabalhadas, não se tratando especificamente do impacto posterior, mas quando a gente vai tratar de qualquer coisa, qualquer doença, qualquer dor que acometa esses bailarinos, é avaliar se a condição física do aluno está compatível com o exercício que ele tem que realizar, entendeu? Sim. Então, tudo que a gente for falar aqui sobre dor e sobrecarga, e pode, não pode, tem que passar por essa avaliação, de você ver se está condizente o nível do seu aluno com o que ele está fazendo. Então, acho que é aí que mora o perigo da falta de orientação, ou então do aluno, principalmente do aluno, que vai com muita vontade de treinar e quer passar de nível fácil e quer ir na ponta logo, e então a gente tem as lesões aí. Então, eu acho que o professor tem que ser muito consciencioso e ter um pulso firme. Doutora, qual o caso mais grave que você se lembra assim de ter atendido no consultório? A gente atende muita gente, mas em especial eu tive um caso de uma bailarina que, na verdade, ela teve uma entorse do tornozelo, ela torceu o tornozelo ensaiando, e aí ela foi orientada, a gente avaliou, foi até inclusive no set, avaliou ela, tratou ela, começou a fazer fisioterapia e tal, mas ela teve uma pressão muito grande do professor em relação a um deadline que ela tinha que dançar tal coisa em tal período, e aí ela foi forçada a voltar mais cedo. E aí, forçada a voltar mais cedo, ela teve uma nova entorse, porque ela não estava preparada para voltar. E aí ela teve uma lesão gravíssima. Essa lesão era uma lesão cirúrgica, inclusive. Ela rompeu vários ligamentos do tornozelo, machucou a cartilagem do tornozelo. E aí, no fim, o que aconteceu foi, assim, terrível, porque ela, embora estivesse num programa de reabilitação que era focado ao retorno precoce, ela demorou muito tempo para voltar.
ficou com rigidez articular, que eu acho que é o maior medo que a gente tem quando a gente trata bailarina. Porque o balé trabalha nos limites dos arcos de movimento, né? Então, assim, imagina um tornozelo que não faz uma flexão plantar total, que ela não flete totalmente. Então, ela basicamente deu adeus à carreira dela, ela voltou a dançar porque para ela era importante como esporte recreacional, mas assim, não voltou a pensar em seguir com a carreira dela. Então, para mim, acho que foi um dos casos mais graves que eu tive, porque a gente não foi capaz de fazer com que ela retornasse ao nível inicial. Nossa. Por um problema que é super comum, né? A gente tem esse embate entre o atleta e o que precisa ser feito, e a gente, e o professor, e as demandas, os cronogramas. Então, é muito difícil a gente tratar esses tipos de problema, né? Então, assim, meio que a sorte, assim, né, é que a dança te dá outras opções, né? Ela não poderia, talvez, seguir com a carreira de bailarina e aí, não sei se ela... Com certeza, podia fazer qualquer dar aula, outro tipo. Exatamente. Mas É bem aí, às amplo. vezes, o que ela queria mesmo, que era continuar dançando, carreira. acabou limitando. Exato. Doutora, e aí, puxando o gancho disso, na próxima pergunta, geralmente, quando o bailarino lesionado ele vai ao hospital... Isso já aconteceu comigo e esse, inclusive, foi um dos posts assim mais compartilhados da nossa página, então acredito eu que tenha acontecido com muitas pessoas também. Então, geralmente, quando a gente vai ao hospital, a gente ouve assim, mas você precisa parar de dançar. E, às vezes, o médico nem olha pra gente antes de dizer isso, né? Sim. A gente nem tem uma avaliação, a gente fala qual é o nosso problema, pergunta, você trabalha com o quê? Eu danço. Então você tem que parar de dançar. Sim. E a pergunta realmente esse é o melhor caminho para um bailarino lesionado? Então, essa é uma pergunta que é muito importante, porque a primeira coisa é que quem está atendendo o bailarino, como eu já falei, precisa lembrar que o bailarino é um atleta. Então, ele não está lá fazendo... Não é simplesmente um hobby, não é... Tem uma função esportiva e de desenvolvimento físico, emocional. Então, assim, você virar para o paciente e orientar o paciente a parar de dançar é uma coisa muito, no meu entendimento, é uma coisa muito drástica, tá? Então, eu acho que existem algumas doenças e elas podem ser pontuadas, elas são poucas, que realmente a gente é obrigado a chegar para o atleta, para o bailarino e falar, olha, por causa da sua doença, você não deveria mais dançar da forma que você dança. Agora, existem formas de adaptação de movimentos, existem os tratamentos conservadores, cirúrgicos, que sejam das doenças que acometem os bailarinos. Então, eu acho que muitas vezes essa postura de você deveria parar de dançar, ela vem de um não entendimento do seu interlocutor. Então, muitas vezes você não tá entendendo direito que tipo de dança qual a lesão e o que pode ser feito. É muito mais de um preconceito, uma coisa antiga, né? Que os médicos também tinham, os ortopedistas, um pouquinho com os atletas de alta performance. Então, então você está machucado, você pode parar de fazer então a sua... Então, eu acho assim, existem lesões que são incapacitantes e que demandam uma diminuição da atividade. Mas a grande maioria delas, para a gente conseguir chegar num ponto de falar isso para um atleta, a gente passa por um longo processo de reabilitação e de tratamento para a gente poder bater o martelo dessa forma, entendeu? Então, acho que no pronto-socorro, o atleta procurou atendimento e ouviu isso, ele pode entender, eu acho que eu entenderia, que talvez ele tivesse uma lesão grave, possa ter tido uma lesão grave. E aí ele ficaria sem dançar até que ele fosse avaliado por alguém que fosse um pouquinho mais, tivesse uma especialidade maior naquele quesito em especial, entendeu? E eu vejo isso como limitante até para o professor, porque assim, eu digo para mim como professora, eu costumo, quando observo alguma coisa diferente, eu trabalho com muito adulto e trabalho muito com a terceira idade também, né? Então eu peço um atestado, costumo pedir um atestado, ou então quando tem alguma coisa diferente, eles precisam passar no médico e tem algum exame novo, eles trazem para mim, para eu saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Sim. Então se eu tenho algum aluno que tem algum tipo de lesão e tem esse bloqueio, eu não consigo, sabe? A gente quebra aquele contato. Com certeza. É a mesma coisa que a gente fala na escola, né? Que é muito importante o pai ter contato com a escola. Então eu acho muito importante o professor de dança ter esse contato direto com o médico, né? É muito. Eu já me predispus, por exemplo, a ir no médico com uma aluna para a gente tentar avaliar junto o que estava acontecendo, o que eu como professora poderia fazer, porque eu acho que esse é um caminho interessante, né? Mas muitas vezes a gente não tem um médico que entenda e que a gente realmente consiga conversar.
Porque eu acho que seria muito importante se a gente conseguisse sentar, se eu conseguisse ir com ela ao médico, por exemplo, Sim, e seria o melhor dos sei lá, mundos. sabe, a gente trocar essa ideia, falar, ó, talvez faz isso, faz aquilo, eu acho que seria muito bacana isso, né? Sim. Mas a gente precisa de ambos os lados abertos para isso, né? Sim, querendo trabalhar no tratamento da doença. Exatamente, e não só exatamente. uma mudança de atividade. Exatamente. Que acho que seria muito drástico. Quem trabalha e ama dançar e vive disso, acho que não cabe uma avaliação tão simplista no momento tão inicial. Uhum. E mediante a tudo que nós conversamos, assim, qual que é a melhor forma que a doutora acha que a gente tem de prevenir lesões na dança? Eu acho que a prevenção de lesões na dança está diretamente relacionada àquilo que eu já disse, que é você adequar o nível físico, o nível emocional, o nível neuromuscular do seu paciente com a atividade que ele está realizando. O principal é isso. E ele precisa ter uma capacidade física compatível com isso também. Então, eu acho que focar bastante em fortalecimento, em alongamento, evitando os excessos, tá? E principalmente fazer sempre um trabalho progressivo. Então, você quer chegar em tal ponto que você quer conseguir fazer tal movimento. Então, se você vê que existe uma progressão, então você não pode pular etapas, você tem que ir com calma, porque o corpo vai adquirindo habilidades com o tempo. Então, se você pula etapas, você pode fazer com que haja alguma lesão nesse caminho, entendeu? E às vezes essa pressa de alcançar aquele objetivo acaba atrasando mais ainda, né? Com então certeza. Compensa segurar mais um pouco para que realmente alcança do que lá na frente talvez não poder nunca mais fazer, né? Que foi o caso Exato. dessa bailarina. Por isso que é importante o professor estar junto com o bailarino, olhando o seu aluno, olhando quais são os objetivos dele e como está a evolução, entendeu? Tem gente que infelizmente não consegue chegar no nível que almeja, que o professor quer. Então, eu acho que existem as adaptações e elas têm que ser respeitadas, com certeza. Doutora, chegamos ao fim de nossa entrevista. Nós te Obrigada. agradecemos muito. Muito obrigada por todas essas informações. A doutora Juliana, ela atende hoje. Eu vou pedir para que ela fale conosco, né, um pouquinho de onde ela atende, quais as possibilidades, para que você, bailarino, você, professor de dança, tenha um leque maior, tenha uma visão maior do que pode ser feito caso aconteça alguma coisa com seu aluno, ou até para prevenção mesmo de lesões, né? Doutora, hoje atende no Samaritano. Hoje eu atendo no Samaritano, meu consultório é dentro do Hospital Samaritano de São Paulo, no Centro Médico de Especialidades, e atualmente também trabalho em Campinas. Campinas, eu tenho 2 locais de atendimento onde eu costumo receber esses atletas, até mesmo de São Paulo, e a gente consegue dar alguma atenção para eles. Além disso, é possível os atletas buscarem tratamento no Centro de Traumatologia Esportiva, no CET, que é um centro específico para esse público, que é ligado à Escola Paulista de Medicina. Então lá o atendimento é gratuito pelo SUS. Ótimo. E é possível os pacientes serem atendidos e fazer o tratamento lá. Ótimo. Nós deixaremos aqui para vocês o contato do CET. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a nossa página também. E obrigada pela sua presença aqui no nosso canal e beijos e até a próxima.